Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Isaías 53, 7. O profeta Isaías aqui nesse texto está falando de Cristo. Porém, Isaías não presenciou isso fisicamente. Isaías não viu esse episódio ao vivo, mas ele profetizou muitos anos antes que isso fosse acontecer, falando de Jesus Cristo, mostrando que Jesus Cristo, ele não iria abrir a sua boca para se defender em nenhum momento. Ele não tinha pecado, nem dolo nenhum se achou na sua boca. Ele era perfeito. Ele agiu como homem perfeito, ele agiu como Deus. 100% Deus, 100% homem. E ele, quando veio a este mundo aqui, ele veio evangelizando, pregando o evangelho da graça, o evangelho do reino, e mostrando aos homens que os homens deveriam se arrepender dos seus pecados. Inicialmente, ele pregou para os judeus, mostrando que eles deveriam se arrepender de seus pecados e crer no Filho de Deus. Porém, os judeus não creram que ele era o Filho de Deus, não creram que ele era Deus. E ao invés de se arrependerem dos seus pecados, os quais eles tinham praticado diante de Deus, eles perseguiram Jesus, eles injuriaram Jesus, eles maltrataram o Senhor Jesus e até o pregaram em um madeiro, levando assim a morte do Filho de Deus. Apesar de que, como ele era Deus, ninguém poderia tirar a sua vida. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Esta ordem eu recebi do meu Pai. Então, quando nós lemos a palavra do Senhor com mais precisão e, claro, com a iluminação do Espírito Santo, nós entendemos que Jesus, ele entregou a sua vida. Ele foi morto por homens, mas porque ele quis se entregar para morrer na mão de homens, mostrando assim a malignidade que há no ser humano. Malignidade essa que chega ao ponto de não somente estar contra Deus, mas de matar o próprio Deus na pessoa de Cristo. Isaías profetizou aqui no capítulo 53, 7, que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o Senhor Jesus sabia muito bem o que veio fazer neste mundo, e ele não estava aqui para agradar ninguém, mas tão somente o Pai, como ele disse: eu não vim para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do que me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Antes eu os ressuscitarei no último dia. Então ele não veio para fazer a vontade dele, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai era que ele desse a sua vida por aqueles que haviam de crer no seu nome,
para que fossem salvos por meio do seu sacrifício. E como o Senhor Jesus sabia disso, e o profeta Isaías profetizou aqui, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Então Jesus não abriu a boca. Ele cumpriu a sua missão e deixou ser crucificado por homens, entregando a sua vida para morrer em nosso lugar. Então, houve esse momento em que ele não abriu a boca. Ele não precisou falar mais nada. O que ele tinha para falar, ele já tinha dito aos judeus. E no momento ali, a última vez que ele respondeu a interrogações foi quando ele foi julgado por Pilatos, que era o governador naquele período. A partir dali ele fechou a sua boca e os homens oprimiam ele, humilhavam ele e ele não abriu a boca. Isaías continua dizendo: como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Mostrando assim o propósito pelo qual ele veio. Ele veio como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse Cordeiro, obviamente, teria que ser sacrificado, como no Antigo Testamento, em figuras, simbolizando assim o sacrifício do Cordeiro perfeito que é Cristo. Ele precisava passar pela morte, sendo sacrificado. Cordeiro mudo perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Depois de tudo isso, nós vamos ver Jesus abrindo a boca uma vez. Veja, ele não abriu a boca em nenhum momento ali enquanto ele estava sendo condenado, oprimido, humilhado, mas ele teve um momento na cruz em que ele resolveu abrir a boca diante de um homem. Este homem era o ladrão na cruz. Lucas 23, de 39 a 43, diz assim: Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O primeiro ladrão, com ousadia, chegou a dizer isso. Verso 39. Verso 39. Veja, o malfeitor, um dos malfeitores, todos os dois eram malfeitores. Não tem aquele ladrão bom nem ladrão ruim, como alguns querem dizer. Ladrão é ladrão. Não existe. Eu não quero me topar com um ladrão bom na estrada, porque eu sei que ele vai fazer o mal. Então ladrão é ladrão. E o texto aqui diz: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O que Jesus respondeu a ele? Nada. Jesus não responde
a quem quer questionar, a quem quer zombar, a quem quer blasfemar. Jesus não dá resposta a pessoas assim. Porém, Jesus respondeu o outro ladrão que, reconhecendo a divindade de Cristo, veja o que o outro disse, respondendo-lhe, verso 40, respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo, veja, um ladrão repreendeu o outro, dizendo, nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. O ladrão disse, você não teme a Deus, você estando na mesma sentença. Veja, o ladrão disse, este do meio aí é Deus. Ele creu. Estando em igual sentença, ou seja, dois malfeitores crucificados e um homem santo crucificado também. Deus em carne. O Deus que se fez carne e habitou entre nós, sendo crucificado. Então ele continua. Nós, na verdade, com justiça, porque merecemos o castigo que os nossos atos, porque recebemos, melhor dizendo, o castigo que os nossos atos merecem. Nós estamos sendo crucificados porque nós merecemos. Os nossos atos merecem a cruz, foi o que ele disse. Mas este nenhum mal fez, se referindo a Jesus. E acrescentou, é isso. Aqui está o ponto. Não é apenas reconhecer que ele é Deus, mas clamar. Acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Aí Jesus abre a boca. Aí a ovelha muda resolve falar. Jesus, verso 43. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não quis nem responder o segundo para dizer, você está condenado. Não, Jesus não precisa dizer isso. A própria pessoa se autocondenou ali. Quem crê no Filho tem a vida. Quem todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Aquele malfeitor, o primeiro, se manteve rebelde contra o Filho. Ele foi rebelde durante a sua vida e se manteve rebelde até o fim da sua morte. Você já ouviu falar que na hora da morte as pessoas buscam a Cristo, clamam. E tem pessoas que até pensam que na hora da morte eles terão a oportunidade de clamar pelo Senhor. Veja, você não vai clamar por aquele que você não crê nunca. Se você não crê, você não irá clamar. Você só clama se você crê. O ladrão na cruz estava a poucos minutos da morte. Um deles, todos dois estavam, um deles estava prestes a morrer. Talvez na cabeça dele, morreu, acabou. Na cabeça do outro, morreu, acabou, não. Existe uma possibilidade de vida após morte. Ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele sabia que ia morrer. Ele sabia, ele estava crucificado, pregado, ninguém escapava dali. Mas ele depositou fé. Ele disse, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu creio que após a morte, a vida. Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Não tem morreu, acabou. Porém, aqueles que creem em Cristo não passarão pelo juízo,
Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação. A condenação é para aqueles que se mantêm rebelde contra o Filho. Mas aquele que crê no Filho, aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Em que situação você se encontra hoje? Você crê no Filho ou você se mantém rebelde contra o Filho? Essa resposta você não precisa me dar. Deus conhece o seu coração.